Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Então, eu fiquei naquelas, o que eu vou fazer de cobertura da Copa América? A verdade é que os jogos da seleção brasileira, os três da primeira fase, né, da fase de grupos, são às 3 da manhã aqui na Espanha. E o primeiro jogo eu tava de férias, então não acordei pra assistir. O segundo eu já acordei pra assistir e o terceiro provavelmente vai ser assim também. Então resolvi gravar um videozinho aqui falando sobre os jogos da seleção brasileira. Provavelmente os vídeos que eu falar de Copa América aqui vão ser única e exclusivamente da seleção brasileira, a não ser que tenha alguma coisa assim destacada de outra seleção que eu tenha interesse de vir aqui falar, né? Porque também não tenho domínio para falar sobre tudo. Mas seleção brasileira, sim, quero gravar esse vídeo aqui hoje depois da vitória Brasil 4-1 para cima do Paraguai. Um jogo importante para a seleção brasileira, uma vitória importante, pensando na classificação aí para as quartas de final e, claro, para mudar um pouco a imagem da seleção, né? Mostrar mais futebol, mais coisas, a gente viu mais coisas dessa seleção. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. É importante os inscritos por aqui, vocês são avisados também dos vídeos novos que eu publico. Deixa aquele like, porque aí o vídeo vai ser distribuído para mais pessoas interessadas no tema e, claro, os comentários por aqui. Bom, a seleção brasileira venceu na madrugada aqui da Espanha, dessa sexta para o sábado, o Paraguai por 4-1. Um jogo da seleção brasileira que tem alguns nomes que a gente precisa destacar e eu acho que o Dorival conseguiu, dentro de alguns ajustes depois do primeiro jogo, que eu acho que no primeiro jogo o Brasil não conseguiu encontrar o resultado, e resultado é muito importante. Teve muita produção ofensiva, construiu muito, mas não conseguiu encontrar o gol, e aí o resultado não veio contra a Costa Rica. Eu acho que contra o Paraguai alguns ajustes, talvez, propiciaram ou proporcionaram ao Brasil conseguir essa vitória. Eu acho que o principal deles e o mais importante, que é o que faz com que a gente tenha a sensação de que o Brasil entregou, talvez ainda não tudo que possa entregar, mas entregou, né? Entregou o resultado, entregou gols, entregou uma partida na qual a gente viu os jogadores com essa vontade, né, de se reivindicarem. Mas eu acho que passa muito pela decisão do Dorival de potencializar as principais características do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior hoje é o principal jogador da seleção brasileira, ele vem de fazer a melhor temporada dele na carreira com o Real Madrid, vem de ser o artilheiro do Real Madrid na temporada, o início de ano, depois de uma temporada que começa com duas lesões. Uma temporada com duas lesões é inédita na carreira do Vini, nunca tinha começado, nunca tinha tido duas lesões musculares, e aí tem nessa última temporada com o Real, e ele corre atrás de o ano de 2024, o início do ano que acaba casando com o final da temporada do Real Madrid, é absurdo do Vinícius Júnior. E aí a gente tem esse ponto de querer ver o Vinícius do Real Madrid na seleção brasileira. E aí são os dois pontos, né? Primeiro, o entendimento de um coletivo de seleção brasileira, de potencializar o Vinícius Júnior, que vive o seu momento nesse ano de 2024, e depois o entendimento do Vinícius Júnior de como aproveitar esses pontos de potencialização das suas características, né? Que no Real Madrid é meio que automático, porque desde que o Ancelotti chega, tem lá atrás, fica a famosa frase, bola no Vinícius, que parece que o Real Madrid do Ancelotti joga bola no Vinícius e vê o que ele faz, e um pouco é assim, né? Mas claro que o Real Madrid é um time que cresceu muito de construção de jogo, de potencialização de características dos seus melhores jogadores. A gente vê Bellingham fazendo... Eu tô falando com o Real Madrid, tá, gente? Eu não tô falando com seleção. O Bellingham fez um baita do início, o Rodrigo teve momentos incríveis, Toni Kroos, Luka Modric, enfim, o Ancelotti na última temporada conseguiu encontrar a forma de tirar o melhor de todos os seus jogadores, do Rossello, do Nacho, do Camavinga, do Tchouaméni, enfim, ele conseguiu encontrar isso. Dependendo do jogo, do momento e de como encontrar as características e potencializar isso. E os jogadores do Real Madrid foram para a seleção e quase todos eles, tanto Eurocopa como Copa América, a gente não tá vendo esses caras nas seleções, talvez tirando o Toni Kroos, que aí é um ponto fora da curva porque é outra história, mas os outros a gente talvez não esteja vendo o melhor rendimento deles, né? De todos esses caras da grande temporada do Real com as suas seleções. E aí também acontece com o Vinícius. Então,
Claro, é ponto do Vinícius conseguir encaixar no jogo da seleção, mas também da seleção entender que potencializando as características do Vinícius talvez seja o caminho mais rápido nesse momento para encontrar os resultados. Coisa que o Real Madrid de Ancelotti fez em vários momentos, desde que o Ancelotti chegou no comando do Real Madrid. Às vezes a única alternativa de encontrar alguma coisa no jogo era a bola no Vinícius. E funcionava. E a seleção pode usar esse trunfo também. E eu acho que no jogo contra o Paraguai conseguiu. A gente viu a melhor apresentação, o melhor jogo do Vini com a camisa da seleção brasileira. A verdade é que tanto ele como a seleção estavam precisando desse jogo contra o Paraguai. O Vini termina o jogo com 2 gols. O primeiro gol é um jogo incrível, uma jogada muito bonita da seleção brasileira. O segundo gol é um gol que tem bastante de DNA do Real Madrid, eu digo assim, porque o Vinícius acreditou, o Rodrigo acreditou no lance, o Vinícius foi para a pressão e conseguiu encontrar o segundo gol dele. Então, acho que juntou, né? O que o Brasil pode oferecer para potencializar o Vini e o Vini se entregando absolutamente em todos os lances, em todas as bolas. O que a gente não viu contra a Costa Rica, a gente viu em triplo, quádruplo contra o Paraguai, né? Foram 2 gols, 3 finalizações, 2 no gol, 2 passes decisivos, 7 de 16 dribles acertados, 10 de 22 duelos ganhados, ainda 2 desarmes do Vinícius Júnior. Foi o melhor jogo dele com a seleção brasileira, um jogo que o Brasil estava precisando, no momento que o Brasil estava precisando, depois do empate com a Costa Rica, era muito importante vencer o Paraguai. Não só venceu, como goleou, e agora vai disputar o primeiro lugar do grupo com a Colômbia no próximo jogo. Acho que o fato de potencializar o jogo do Vinícius passa muito por ele estar conseguindo se associar muito bem com o Wendel. Uma das chaves do Vini ser o cara que ele é quando ele tá na ponta esquerda do Real Madrid é porque ele e o Mendy sabem muito bem como aproveitar isso. O Mendy é um lateral muito defensivo, que enfim tem N coisas que se pode falar do Mendy, mas pro jogo do Vini ele é muito importante, porque ele deixa a ponta esquerda pro Vinícius. E o Wendel tá conseguindo fazer isso. Deixar a ponta esquerda o Vini vai lá e quando tu tá. Mas arrastar a marcação, conseguir fazer esse jogo associativo pela esquerda com o lateral é muito importante para a construção do jogo do Vini. E eu acho que o Wendel tá conseguindo fazer isso, um ponto importante para esse boom, né? Esse crescimento no jogo do Vinícius. Questão das transições rápidas. Isso beneficia o Vinícius, mas também beneficia o Savinho, que é outro que fez um grande jogo com a seleção brasileira, acho que ganhou a titularidade na ponta direita, e beneficia o Rodrigo, que também é muito rápido. Transições rápidas, que o Real Madrid talvez seja o melhor time do mundo em transições, tanto defensivas como ofensivas, é um time muito rápido em transições, principalmente ofensivas. E a seleção brasileira tem que se aproveitar disso, porque Vinícius e o Rodrigo sabem muito bem fazer transições ofensivas. E eu acho que são os 2 melhores jogadores da seleção brasileira, e o jogo da seleção brasileira tem que passar por Vinícius e Rodrigo. Eles fazendo isso são muito bons. O segundo gol do Vini é isso, é um roubo de bola que o Rodrigo sai correndo e finaliza, o zagueiro acaba se embolando e o Vini tá atrás para botar a bola para dentro. Então, transições rápidas é muito importante pro jogo do Vinícius, pro jogo do Rodrigo, e por consequência vai beneficiar a seleção brasileira. Jogar de uma forma rápida, roubar e contra-atacar, repito de novo, pro Vinícius e pro Rodrigo, eles estão acostumados a fazer isso. E eu acho que a seleção tem que aproveitar mais transições, contra-ataques. O ponto da pressão alta ainda é algo que não tá muito estabelecido, né? Mas também o Brasil teve 2 rivais que jogam muito mais defensivamente, né? Talvez a Costa Rica até fez um jogo defensivo bem melhor que o Paraguai, mas aproveitar a velocidade, a rapidez, o jogo associativo que eles estão acostumados no Real Madrid. Eu acho que se a seleção conseguir pegar a fórmula Real Madrid, levar para a seleção, na qual Vinícius e Rodrigo, que são os principais jogadores da seleção brasileira, já sabem render, pode dar um up, né? Pode dar um crescimento aí no rendimento dos 2 com a seleção brasileira. E, portanto, do Savinho também, porque o Girona é um time que, é verdade, fica um pouco mais com a bola, o Real Madrid também é um time que fica com a bola tranquilamente, também joga de uma forma rápida, também aproveita o ponta na velocidade. Então eu acho que tem que aproveitar essas características desses jogadores, que no final das contas era o que o Alisson falava depois do jogo, são os caras que vão decidir para a seleção brasileira. Rodrigo, Vinícius, Savinho, são esses caras que vão marcar os gols para a seleção, então tem que potencializar e aproveitar eles. Acho que foi importantíssimo o jogo do Vini para a seleção, para ele e para a seleção. A repercussão aqui na Espanha foi muito positiva do jogo do Vinícius. Tem algumas manchetes aqui para vocês. O Marca
Marca colocou assim: bem-vindos ao show de Vinícius, falando sobre tudo que o Vini fez no jogo, né? Que entregou gols, entregou lances bonitos, entregou aquele terror constante em cima do marcador, entregou vontade, entregou garra, entregou vontade de mostrar o que ele pode, o que ele já é com o clube também, com a seleção brasileira. O AS teve como destaque, né, a manchete no seu portal, Vini Estácio em Las Vegas, Vini dança, o Vini precisava de uma noite mágica também com a seleção brasileira, o destaque do AS e do El País. Vinícius acorda o Brasil e consegue fazer com a seleção brasileira o que ele já faz com o Real Madrid. Então, acho que passo importante para esse crescimento e evolução do Vini dentro da seleção e da seleção com o Vini. Acho que foi um jogo bastante importante nisso. Em relação, eu não assisti o jogo contra a Costa Rica, porque, repito, eu estava de férias, mas eu vi muitos comentários em relação à substituição do Vinícius Júnior, que saiu naquele jogo no minuto 70, né? Para quem assiste o Real Madrid toda a temporada sabe que o Vinícius Júnior melhora no final do jogo. Quando os seus marcadores estão cansados é quando o Vini cresce. Para vocês terem uma ideia, só em relação a números, tá? Não vou trazer aqui nem sensações, nem mapa de calor, nem essas coisas, mas só em relação a números de gols e assistências. Nas últimas 3 temporadas com o Real Madrid, as 3 com o Ancelotti, o Vinícius Júnior tem 69 gols e 44 assistências, tá? Nessas últimas 3 temporadas. Inclusive, a última ele terminou como artilheiro do Real Madrid. 60% de todos os gols do Vini são marcados no segundo tempo, nessas últimas 3 temporadas. E 33% de todos os gols dele nas últimas 3 temporadas com o Real Madrid vieram depois dos 20 minutos do segundo tempo. Em relação a assistências, 70% das assistências que o Vinícius deu nessas últimas 3 temporadas no Real Madrid foram no segundo tempo. E 50% delas acontecem depois dos 20 minutos do segundo tempo, que é quando os marcadores estão cansados e o Vinícius parece que cresce, né? Então, fica aí essa dica pro Dorival na questão de substituições. O Vini cresce nos finais dos jogos, a não ser que ele tenha algum tipo de problema. O Ancelotti substitui o Vinícius quando ele tem algum tipo de problema, quando ele quer poupar ele, ou quando o Real Madrid já tá ganhando com uma certa vantagem e aí dá um pouquinho de descanso. Senão, não tira o Vini de campo antes do jogo terminar, porque os últimos minutos de jogo são quando ele cresce de produção e também quando os marcadores estão mais cansados e o Vinícius não cansa. Enfim, só trazer esse ponto também, mas eu gostei do jogo da seleção brasileira, eu acho que a questão do sistema, o Dorival tá bastante replicando o sistema do Real Madrid, acho que o meio de campo da seleção tá bem longe de ser o meio de campo do Real Madrid, mas acho que pode conseguir formas de encaixar melhor, de fazer um jogo mais rápido, mais associativo e que potencialize os 2 principais jogadores da seleção brasileira hoje, que são Rodrigo e Vinícius. Em relação ao Endrick, eu também gostaria de ver mais o Endrick, e eu acho que se o Brasil for adiante na Copa América, talvez a gente veja mais o Endrick, porque ver minutos residuais, pouquinhos, a gente realmente não consegue ter essa sensação de o que o Endrick pode nos entregar na seleção brasileira, né? Então, acho que talvez um pouquinho mais de constância pra gente ter um pouquinho mais de noção disso, né? Mas em relação ao ataque, eu acho que depois do jogo que o Savinho fez baita jogo contra o Paraguai, inclusive marcando o primeiro gol dele com a seleção brasileira, acho que o ataque é isso, Savinho, Rodrigo e Vinícius. Então, voltarei mais aqui para falar sobre a seleção brasileira na Copa América no dia seguinte do jogo contra a Colômbia, porque o jogo vai ser altas horas da madrugada, termina muito tarde aqui e a gente não tem nem cara para gravar vídeo depois do jogo, né? Mas isso, um beijo para vocês, até o próximo vídeo e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like e os comentários por aqui. Um beijo para vocês.